Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo Jesus, aquela linda salva de palmas. Amigos, é festa sempre com Jesus, quando a gente ouve a palavra de Deus e ela se clareia para nós, é revelada. O nosso espírito entra assim, num poder tamanho, ele é revestido de uma força que nós temos aí capacidade para mandar todo o mal embora, coragem para enfrentar qualquer inimigo e o melhor, nós sempre seremos vitoriosos. As nossas lutas nós temos que entender que elas são travadas pelo poder de Deus, são obras que o Pai já preparou para que nós andássemos nelas. E se você não está entendendo, você precisa buscar mais a Deus. Na palavra dele, não é ficar dizendo, Deus, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. Isso não vai a parte alguma. Senhor Deus, mostra-me dentro da palavra o que eu posso fazer, o que me pertence, o que o Senhor vai me dar condições para fazer. E Deus vai lhe mostrar. Então aí você, com determinação, começa a lutar, vai louvando a Deus, você vai aprender que quando você ora em nome de Jesus, com toda a sua confiança, se você considerar a obra feita, ela será feita. Quem falou isso foi Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Ele deu para nós aqui o entendimento do que fazemos quando oramos, o que devemos fazer quando oramos. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você está no momento de procura de Deus, está em oração, orando para Deus lhe ajudar. Aí você entende que aquela opressão maligna não deve mais existir na sua vida, que aquele sofrimento é coisa do passado e o seu espírito se alegra. Você está orando. Aí você vai e pede. Esse pedir, no grego é o verbo aiteó, que tem um significado de exigir, tomar posse, determinar, mandar o mal embora. E você vai e determina em nome do Senhor Jesus. Por isso vos digo que tudo o que pedir, de determinar, de exigir e tomar posse, orando, quer dizer, nesse contexto que você está buscando a Deus, porque você tem uma necessidade, e Deus lhe abriu a palavra e você entendeu. Crede que o recebereis. Orou, creia, e ele garantiu e tê-lo-eis. Se fosse uma coisa complicada, ele diria, olha, vocês vão ter que orar muito, e vão ter que passar a noite de joelho no chão, vocês têm que clamar até não ter mais voz, vocês têm que se arrastar. Nada disso é verdade. Ao contrário, Jesus ensinava, se creres, verás a glória de Deus. O rei Davi, lá no Salmo 71, ele escreveu o seguinte, ele falou uma coisa importante, que eu estava até meditando, foi, mas puxa vida, se isso aqui é verdade, por que eu não vou ser atendido, não vou ser uma pessoa abençoada? Ele falou outras partes que se juntar dão uma grande mensagem. Por ti tenho sido sustentado desde o meu ventre. Em outra parte ele falou que quando ele era uma massa informe, não tinha forma sequer, está falando o início da concepção, o Senhor Deus já olhou e viu, Deus observou os ossos dele sendo formados, Deus teceu os nervos e tudo, Deus fez a mim, Deus fez a você, nós somos exatamente iguais. Então Deus o sustentou e sustentou a mim e a você até aqui, por isso nós estamos aqui vivos hoje. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe, que nos deu a vida e fez a gente ser essa pessoa que somos. O meu louvor será para ti constantemente. Agora, se Deus me conheceu antes, lá quando era massa informe, se Ele me sustentou, me tirou do ventre, Ele não vai fazer outra coisa para mim hoje? Ou será que Ele cansou?
eu estou cansado com você. Se dane, se deixa agora, isso é com você, nada disso. É a mesma coisa, ele tem propósito. Hoje nós podemos louvá-lo, exaltá-lo, podemos falar da glória dele e devemos usar essa capacidade para ser uma bênção muito grande. Não tem como ser diferente. Ele nos conheceu, tu és aquele, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. E eu não estou dando louvor a Deus hoje. O Davi queria dar constantemente, porque ele tinha as batalhas dele e ele as vencia. Louvor sem uma procedência, sem um milagre, é pura bajulação. Senhor, muito obrigado, que o Senhor é muito forte, é muito grande, o Senhor é muito bom. Mas não me cura, não me ajuda, não faz nada. Como é que ele é bom? Mas se eu sigo a direção dele, o caminho dele, ele vai provar que ele é bom, que ele cura, que ele liberta, que dá bênção. Então o meu louvor será para ele, o Davi terminou a frase dizendo, será para ti constantemente, em cada hora, em cada momento, em cada segundo em que nós estamos batalhando, Deus opera. No culto anterior eu mostrei um vídeo lá de Salvador, de um menino que estava surdo de ouvido. A mãe gritava com ele, os colegas, às vezes vinham, gritavam no ouvido, ele não ouvia nada aqui, só do outro. E depois que ele foi curado, e ele, apesar de ter 11 aninhos, parece um rapazinho já. Lá na escola, quando os colegas vêm com qualquer problema, eu digo, retira um pouquinho, fala com Deus que Deus ouve. Você só basta pedir, porque ele provou. Então ele tem um louvor constante nos lábios. É o que Deus quer que você tenha. Em outras palavras, Davi está dizendo, experimente Deus em ação com vocês constantemente. E vocês vão ter louvor para dar para Deus. Senhor, tu és bom. Mas por que o Senhor não me cura? Está meio esquisito. Senhor, eu sei que o Senhor é bom. O Senhor vai me curar, me ajuda. E no abrir e fechar de olhos, Deus vem e opera. Aqui hoje, em qualquer lugar que você estiver, e aí a obra é feita e você vai ter condições de louvar a Deus. Eu queria cantar com vocês agora, pessoal, que não chega o dia que do Anhangabaú que eu quero dar a volta da vitória com vocês, mas hoje vão ficar de pé e vão dar a volta da vitória. Tem gente que vem pela primeira vez e fica meio sem jeito, né? Ô, meu amiguinho, você tem que aprender a dar a volta da vitória. Você sabe como é que o inimigo amarra você? Igual o relógio assim, 5, 10, 15, daí um pouquinho está todo amarrado. Na volta da vitória é o contrário, nós damos a volta assim, desamarrando. É uma explosão de declaração que nós não vamos ficar mais dominados pelo inimigo. 6 vezes você vai levantar o dedo assim e vai fazer com o missionário, assim, pisando na cabeça do bicho, em nome de Jesus. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. É grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória,
Pai é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Jesus, uma salva de palmas. Podem sentar. Agora você está preparado para ouvir Gênesis 26. Nós vamos terminar aqui um estudo sobre Isaac, que começamos no programa de segunda e durou toda a semana. Aqui está escrito o seguinte: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Isaque era um homem acostumado a obedecer a Deus. Havia uma fome, uma seca, não é coisa dos nossos dias isso, desde 4.000 anos atrás, falam que andaram derrubando as florestas, mas naquele tempo praticamente estava tudo igual desde a criação, e já havia essas coisas ali, esses fenômenos da natureza. Aí o Abraão foi ao Egito e lá quase perdeu a esposa, e agora Deus tocou no coração de Isaque, e ele vai até Gerar, Abimeleque, lá o rei de Gerar. Mas ele já estava com a cabeça de ir para o Egito. Quando chegou lá, Deus disse: não desça ao Egito. E ele obedeceu. É bom quando a gente obedece a Deus. A gente pode estar cheio de planos, mas nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. No meu caso, quando eu tinha 20 anos, que eu ia para Moscou estudar medicina, já estava no 4º livro da língua russa, falando um pouquinho assim, dava um pequeno diálogo, mas lá eu aprenderia mais. Ganhei a bolsa de estudo, e Deus disse: não vá, eu quero você pregando o evangelho. Mas pai, não faça isso comigo, o senhor sabe que eu sou pobre, eu ganhei uma bolsa de estudo, deixa eu ir que eu volto e vou te servir. E a confirmação era: eu quero você pregando o evangelho. Senhor, o senhor não sabe. Claro que o senhor sabe. Por que eu quero ser médico? Eu não quero para ser rico, é para ajudar os necessitados, doentes, os pobres. E aí ele falou no meu coração: com o meu poder você vai curar mais pessoas do que com o médico e vai levá-las para os céus. Eu disse: Senhor, o mundo perdeu um médico, chorando, mas o Senhor ganhou um pregador. Deus falou, você ouviu a voz, Ele é o Criador, Ele é o Eterno, tudo Ele fez para Ele. Nós somos criaturas dEle, e se nós não entrarmos no plano de Deus, narizinho arrebitado, não porque modéstia à parte, eu sei cuidar de mim, sabe nada.
Nós somos, sem a luz de Deus, verdadeiros cegos, não temos um passo a dar. E nós estamos aqui para mudar a nossa vida, porque não era esse o plano de Deus, mas Adão caiu. Mas Jesus pagou o preço de Adão. É questão só de você acertar com o Criador. Isso não é uma religião, isso é a palavra de Deus que você deve servir. A pessoa que recusa, perde. Deus disse, Isaque, não desça ao Egito. E ele não desceu. E Deus falou mais para ele. E está aqui no versículo de número 2. Habita na terra que eu te disser. Isso é para mim e para você. O Egito era acima do pecado. Está na necessidade grande, está com um problema. Não vai fazer aquilo que vai lhe complicar. Deixa aquilo para lá. Busque a Deus, que Deus vai lhe dar libertação. Agora, habite na promessa que Deus lhe disser. Fique nela. Não é uma incursão de vez em quando. Não. Essa palavra tornou-se a minha vida. E Deus vai abrindo o seu entendimento. Aquilo que eu entendi aos 6 anos até hoje é a mesma palavra, só vai aumentando. E isso vai fazendo uma diferença tremenda. Habita na terra que eu te disser, aqui está no versículo 2, e no 3 ele diz, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Acabou. Era para o Isaque fazer exatamente isso e fez. Mas como é que Deus abençoou ele? Muitíssimo. Está aqui no versículo 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Não tem uma promessa de Deus que Deus não vai lhe abençoar. Ele não vai cumprir, ao contrário, você pode ter certeza, aquela é a sua terra. Falou com você, a minha terra qual é? É pregar o evangelho, orar para as pessoas e ver Deus fazer maravilhas. Como no culto anterior a gente viu um senhor de 90 anos que veio com a sua bengala, com um problema sério e andando completamente bem aqui. Então isto é o que Deus quer fazer. Eu entendi isso naquela época. Já se passaram mais de 4 décadas e alguns anos, e Deus, ele está aqui na frente aqui, já levantou a bengalinha dele aqui, ó. Eu nem vi o senhor aí. Está bem? Não precisa mais dela? Então vou mostrar para todo mundo agora. Então vou mostrar para todo mundo. Fica de pé de novo aí. Fica de pé. Vem aqui no corredor. Mostra como é que o senhor estava usando ela. Já que eu estou falando, você está aqui, eu tomei até um susto agora. Como é que o senhor usava ela? Missionário, eu vim hoje de manhã. Eu disse, eu vou para a igreja receber a minha benção. Já estava decidido. Faz de 5 anos que eu ando com essa bengala. Como é que o senhor andava com ela, moça? Eu andava assim, ó. Agora, aquela... E agora? É agora. Agora eu posso correr. Já pode correr? Posso? Não, primeiro põe ela no ombro aí. Vamos por etapa. Ela está aqui. Você está com 90. Estou 90 completo hoje. Daqui a pouquinho vê os parabéns aí, né, pessoal? 90 anos completo hoje. Olha que presente Deus está dando pra ele. Anda bonitinho agora. Não vou andar. Tá lá eu. Tá eu. Lá vai eu. Viva Olha Jesus! só, pessoal. Palmas para Jesus. Viva Glória Jesus! A Deus. Obrigado. Pode voltar para o seu lugar. Então, pessoal, Deus cumpre aquilo que deu. Isaque, você agora vai ficar nessa terra, vai peregrinar. Eu vou ser com você e vou lhe abençoar. Mas, e missionário, abençoou. Ele plantou, onde os filisteus plantavam todos os anos. Lavravam a terra e plantavam, ele lavrou e plantou. Ele escolheu um pouco, ele colheu 100 medidas. Uma semente que ele plantou deu 100. Se uma semente desse uma, seria 100%, 2, 200%, 3, 300%, 10, 1000%. E 100, deu 10.000% aquele ano. Olha como é que o homem multiplicou. Mas por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus. Mas aí parou coisa nenhuma, meu irmão. Está escrito aqui, olha, versículo 13. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo. Meu irmão, quem está debaixo da bênção de Deus, engrandece e continua engrandecendo. Engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. Aí ele se tornou poderosíssimo e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas. E muita gente servia de maneira que os filisteus invejavam. Agora preste atenção num fato aqui. E Deus diz assim, eu vou ser com você
e vou lhe abençoar. Abençoa aqui. E Deus era com ele, vamos ver aqui agora. E todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, Isaac, vai vir problema agora. Você cresceu muito, os filisteus estão com raiva, entulharam os poços de água e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac. Aí o rei se revoltou. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. O rei ficou desesperado. Ele agora tinha um grupinho, tinha um pouquinho, e o Isaac tinha um tantão. Servos, prosperidade e vontade. Aparta-te de nós. E Deus teve falado com ele, vai Isaac. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram com ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então não tem esse negócio que cresce e depois vem a perseguição. É só seguir a direção de Deus. Cavou um, água viva, é nosso. Cavou outro, também é nosso. Mas eles depois não tiveram condições. Isaac continuou cavando. Não importa se alguém está tomando o que é seu. Isaac sabe cavar poços. Quem tem a unção de Deus tem a direção. Mas ele não encontrava água porque eram burros, não, porque não tinha a direção divina. Em algum lugar tinha água, eles não sabiam. O Abraão soube, o Isaac soube e continuou assim. E aí não mais implicaram com Isaac. O Isaac cresceu e foi a grande bênção. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, palavra de Deus é para ser obedecida. Aqueles que obedecem à palavra são pessoas que serão abençoadas. Depois essa Abimeleque procurou Isaac, fez um pacto com Isaac e a vida transcorreu normal. Claro que no dia a dia, como de Jesus, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse. Eu venci o mundo. Em outras palavras, vocês só não vencem se não quiserem, porque eu estou com vocês. Ele disse a Isaac, no versículo de número 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Acabou, tem a palavra. Aquela promessa que você ganhar da Escritura Sagrada, ela nunca vai lhe abandonar. Aquela promessa é sua para sempre. Não importa o que o inimigo queira fazer, aquilo que ele vem, eu tenho a promessa. E Deus vai lhe mostrar, cava aqui, é minha, cava aqui, é minha. Aqui não vão fazer mais e você vai ter a recompensa do Senhor Deus. Quem é dirigido por Deus nunca tropeça. Jesus disse, o dia tem 12 horas e a noite 12. Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Andar de dia é andar sob a direção de Deus. Os outros não têm a direção de Deus, eles estão andando de noite sempre, tropeçando. Tem o poder das trevas e tem o poder da luz. Nós somos da luz e nós somos até a luz desse mundo. Acorda, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é Deus poderoso, verdadeiro, Deus que não nega a tua palavra. E o Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, ou a colocou diante de um televisor para assistir essa palavra, porque o Senhor está irritado com aquilo que o inimigo está fazendo na vida dela. E o Senhor quer dar a libertação agora. Eu oro por todos, ó Pai, que estão orando comigo. Não importa o problema, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Esse problema na vista que o doutor disse, vão ter que tirar o seu olho fora. Pai, eu estou falando com quem tem poder. E eu te peço agora, desça sobre os olhos dessa pessoa e cura.
e qualquer outro mal, eu vou usar a tua autoridade agora. Em o nome de Jesus, eu digo: diabo, pega o seu mal agora, a sua dor, a sua infecção, a sua inflamação, o seu câncer. Eu estou exigindo nesse momento, em qualquer lugar do corpo dessa pessoa, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, na pele, aí que você colocou, demônio, eu estou mandando sair agora. Deus é um escudo para essa vida e Ele está envolvendo essa pessoa. Ele é um fogo consumidor e você está sendo queimado agora. Acredite, meu irmão, Deus está passando sobre a sua vida e Deus está fazendo maravilhas agora. Pai, toca nessa pessoa, destrua todo o mal e cure-a em o nome de Jesus. E você diz: obrigado, Jesus, e amém. Fique nessa palavra. Isaac, permaneça nessa terra, não pode sair dessa terra, foi eu que coloquei você aí. Agora peregrine, veja onde é que você vai ser usado. Não é que você vai descobrir por si, Deus vai lhe mostrar. Essa é a sua bênção. Descobriu a sua bênção? Os dons de Deus são irrevogáveis. Nunca o Senhor negará aquilo que prometeu ou deixará de cumprir as suas promessas. Hoje é dia de você se alegrar em nome de Jesus. Amém? Vamos agora à novela da vida real, por favor. Quando a gente casou, a gente já era de uma outra denominação. Mas no decorrer do tempo, a gente foi desanimando de servir a Deus e foi frequentando cada vez menos a igreja. Chegou uma hora que a gente quase nem estava indo mais. E um dia meu esposo ligou a televisão e assistiu o missionário e me convidou para ir. Eu falei: vamos, enquanto você não estiver me convidando para ir para o baile, nós vamos para qualquer outra igreja que você se sinta bem. O importante é a gente servir a Deus. E fomos e gostamos. Meu filho tinha 3 meses de vida. O casal vai a uma reunião do missionário em Curitiba em 98. Lá, Jacinto se torna patrocinador do Show da Fé. Cheguei lá, gostei da pregação, do modo que o missionário ensina a Bíblia, né? E daí ele me cativou, daí comecei a frequentar lá. Lembro que ele falou assim que quem sentia no coração para ser, aquele que era associado, né, que ele falava, né? E daí eu senti no meu coração. Eu não olhei as minhas condições, não. Eu vejo aquele versículo que diz na Bíblia, assim, diz que quem olha o vento não semeia, né? Eu acho que me abriu mais assim, entendimento para a palavra de Deus, né? Jacinto é pedreiro e passa por apuros. Falta serviço, renda e uma vida digna. Eu lembro de épocas, às vezes, que ele ficava meio parado, assim, sem, por falta, né, de aparecer, de uma porta abrir. Ele morava com a família nesta casinha simples de 60 metros quadrados, que ele mesmo construiu com dificuldades. A nossa casa, que era uma casa pequena, quando a gente casou, tinha 4 cômodos, e daí não tinha acabamento, não tinha calçada, não tinha muro. Era uma casa que dava para morar, mas não era a casa dos sonhos dele, né? Ele falou: eu construo tanta sala bonita para os outros, um dia eu quero ter uma sala grande. Mas depois de atender ao chamado do patrocinador, tudo muda e a casa dos sonhos é construída. O esposo, desde que começou a patrocinar, Deus nunca permitiu dele ficar sem serviço. Ele foi acumulando trabalho para receber tudo no final, né? E ele me disse: nossa, eu tenho valor X para receber, né? Dá a impressão que a pessoa vai levar um susto na hora que vai saber do valor total, né? Mas graças a Deus, na hora de acertar, ele me ligou: amor, olha, deu muito mais do que eu esperava. Coisa que ele não faz é me ligar para dizer de dinheiro, né? Aquele dia ele estava tão feliz que ele chegou a me ligar: amor, olha, eu estava esperando tanto e deu tanto, Deus é fiel. No decorrer do tempo, meu esposo foi aumentando a casa. Essa sala, que era bem pequenininha, ele ampliou, continua aumentando, né? Que agora para lá ele está aumentando a sala, aumentando o quarto das crianças, fazendo churrasqueira dentro da sala, que é o sonho de consumo dele, ter uma churrasqueira dentro da sala. Então, tudo isso Deus tem abençoado. Hoje está 140 metros. Eu vejo que Deus tem me abençoado. Está desde que comecei a patrocinar, né?
E até agora. Vai para 17 anos já isso aí, né? E nunca, sempre, todo mês eu tenho cumprido mesmo o meu compromisso com Deus, entendeu? E agora faz muito tempo mesmo que sempre eu sei, o Jacinto está trabalhando. Termina um, logo tem outro. Hoje meu filho está com 17 anos, a gente continua servindo a Deus na Igreja da Graça e a gente tem sido muito abençoado. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito no meu lar. Poderia ser diferente, né, pessoal? Hoje está aí louvando a Deus. Se tivesse recusado a chamada do Senhor. Às vezes eu penso, o que eu seria hoje se quando Deus, na sua infinita bondade, dirigiu-se a mim e disse que queria que eu fosse um pregador do Evangelho. Mas, Senhor, não faça comigo. Eu quero ser médico, é meu desejo, ganhei a bolsa de estudo. Tentei negociar, mas ele ficou firme e flexível. Vá você expulsar os demônios, curar os enfermos, ensinar o povo a respeito da fé. Mas Deus, o Senhor sabe por que eu quero ser médico? Não é para ficar rico, é para ajudar os pobres, curar os enfermos. Com o meu poder você curará mais enfermos do que com o médico e ainda levarás para o céu. Senhor, obrigado. Valeu a pena, valeu. Talvez eu não estivesse mais por aqui para contar a história. Porque quando você recusa a Deus, você recusa a vida. E quanta gente se envolve em tantas coisas e vai embora. Talvez a família não tivesse mais unida se ele tivesse recusado ouvir a Deus. Porque com aquela necessidade, todo desemprego, tem gente que ainda causa mais problema para a família. Resolve ir para o mundo afora e abandonar tudo. Ficou firme, unido, lutou, está vencendo, já está com a cara de 140 metros e não tem limite. Agora, tudo de acordo com a nossa fé. Como também poderia ser o empresário que cresceu tanto ou que não cresce. Depende da atitude de Deus. Quando eu falo do patrocinador, eu falo de algo sério. Quando eu comecei, em 1978, eu disse a Deus, eu não vou exigir que ninguém ajude. O Senhor vai tocar nos corações. E um dia desse eu estava em Salvador, e um homem, desde 78, que me assistia, eu tive até ter pego o telefone dele e tudo, que ele deu testemunho e falou, porque esse é um herói. Desde aquela época, de vez em quando que eu encontro um ou outro, grande parte já está na eternidade, e ele está firme ali. Então, essa é a palavra. Deus deu, eu peguei. Deus deu para você, pegue. E Deus nunca faltou, nesses tantos anos aí, quase 4 décadas já do Evangelho, 3 décadas e meia, que Ele está no ar, levando milhões de pessoas ao conhecimento de Deus, o Senhor Deus tem sido fiel. A mesma coisa hoje. Se Deus tem tocado no seu coração, pega aqui agora, preencha. Não importa se você está na pior fase da sua vida, você não está na pior, está na melhor, que você está ouvindo Deus. O ruim, a fase ruim é quando você não ouve nada de Deus. A mensagem não fala com você, a Bíblia é um livro fechado, você não consegue nada. Pega agora com aquela quantia que Deus está falando. Tem empresário que às vezes Deus fala, você vai dar 2.000, 5.000 e ele vai dar lá só uma merrequinha que o pobrezinho pode dar. Não, aquilo que Deus falou, você pega em nome de Jesus, preenche aqui, destaca. E orar a gente sabe, todo último dia do mês, preste atenção, todo último dia do mês a gente passa em consagração, não falamos com ninguém, simplesmente fazendo a vontade do Senhor. O que ficar na sua mão para o seu banco e depositar, em nome do Senhor Jesus, e vai ser uma bênção na sua vida. E de qualquer lugar, ligue para nós, para o Rio ou para São Paulo. São Paulo, no Rio o telefone é 2141-3510, 0 prestadora 21, 2141-3510. Em São Paulo o telefone é 3352-5870. 3352-5870, 0 prestadora 11, para quem estiver longe. Ou no site ongrace.com, www.ongrace.com. E se você não depositou ainda, nós estamos precisando, são os dias dos pagamentos estes, e você, por favor, ajude-nos. Você está com dízimo atrasado, associado atrasado, fez um voto, não cumpriu, pode fazer um voto. Como é que eu faço? Vai em qualquer agência do Banco do Brasil, no Caixa, e diga, eu quero fazer um depósito para a agência 0101-5, agência 0101-5, na conta 62120-X, 62120-X. Já no Bradesco muda-se os números, a agência é
78-2, 33 78-2 e a conta 29 315 meia dúzia. 29 315 meia dúzia. Enquanto eles vão preenchendo, vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, é humilhação cristão ser pobre? É humilhação ele ser outra coisa que começa com P, que chama pecador. Se a minha sorte foi para eu andar só de ônibus, não ter um carro e tal, eu devo ser alegre com Jesus. Devo ser rico na graça de Deus. Se ela também foi para eu ter mais coisa, eu devo dar glória a Deus, porque Deus me deu essa sorte. Agora, jamais se condene porque você não conseguiu ou porque Deus está lhe dando outro entendimento. A Bíblia fala uma porção de coisas a respeito das vontades do Senhor Deus. E quem obedece vai ser muito bem sucedido. E quem é pobre deve ser pobre com dignidade. E daí, qual o problema? Qual é a diferença de você para qualquer outra pessoa? Segunda pergunta agora. Missionário, a pessoa incrédula também tem dons? Não, o dom de Deus não tem habilidades. O incrédulo tem. Qualquer pessoa, né? Deus deu habilidade para todo mundo. Um tem para ser como esse homem pedreiro, o outro marceneiro, o outro engenheiro, o outro médico e por aí afora vai. Agora, dons espirituais são 9 dons e Deus deu para aqueles que servem a Ele. São 3 dons de sabedoria, 3 dons de poder e 3 dons de inspiração. Quais são os dons de inspiração? Língua, interpretação e profecia, e dons de revelação, né? Sabedoria, revelação, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento do Espírito, e dons de poder, o dom da fé, que é uma fé especial, dons de curar, está no plural, e são muitos agrupados num só, e o dom de operação de maravilhas, e isso Deus dá para aquela pessoa que serve a Ele. E por falar em servir a Deus, vamos conversar com a Dona Eliana, lá no Shopping do Povo. Dona Eliana. Olá, missionário. Tudo bem por aí? Tudo bem. Nós estamos aqui com 2 produtos em destaque que estão sendo muito procurados. O primeiro deles é um livro que fala sobre relacionamento, missionário. O título já diz tudo. E foram felizes para sempre. E isso só se dá quando nós confiamos em Deus e entregamos tudo a Ele, inclusive o casamento. E só falou 2 livros. E o outro? O outro livro, missionário, é o do Tozer, chamado E Ele Habitou Entre Nós, com uma linguagem tão maravilhosa, traz os ensinamentos do Evangelho de João. E tem procura esse livro, Dona Eliana? Muita procura, missionário. Inclusive, o do casal eu ainda não li, vou começar, mas esse eu estou terminando e está maravilhoso. Eu não sei se esqueceram de me dar ou se a senhora não recebeu. O CD do João Vasconcelos já saiu? Ainda não, missionário, mas está todo mundo ansioso já esperando esse novo CD. Falaram até que já tem até um comercial para colocar, quer dizer, porque eu estou perguntando que se ele vai cantar no Engabaú é porque tem CD novo, a escolha é de quem tem CD novo, porque os outros já estão com a música batida, né? A gente não leva. Então, quando chegar, a senhora avisa para nós, ou então pergunta às suas ajudantes. Amém, se ajudou, porque eu precisava saber disso aí. Sim, e por falar em tudo isso, agora nós vamos abrir o coração, por favor. Missionário, tenho 44 anos e há pouco tempo conheci esse Deus de tantos milagres que o Senhor prega. Estou maravilhada e quero esse Deus também, pois a minha vida é uma derrota só. Estou toda endividada, quase que num estado de miséria, o que tem me impedido de realizar os meus sonhos. Não consigo cursar uma faculdade para avançar profissionalmente. Há 4 anos estou tentando tirar a minha carteira de habilitação e sempre acontece algo e eu acabo perdendo tempo e dinheiro. Tentei também financiar a minha casa própria e não foi aceito pelo banco. Trabalho numa excelente empresa, mas não recebo aumento de salário e nem promoção. Será que nasci para sofrer? Pois se for assim, não quero mais viver. Estou cansada de lutar e não ver resultado. Missionário, sempre que penso em desistir, uma força vem e me diz: continue lutando, você vai vencer. O que o senhor acha disso tudo? Ajude-me, por favor. Menina, a sua vida está tudo enrolada. Você disse que aceitou Jesus e quer largar tudo, não sei lá mais o que, quer comprar casa.
Por que você não para um pouquinho e diz assim, agora eu vou ouvir a Deus, vou estar na época de ouvir a Deus, eu quero saber o que Deus tem para mim, porque eu encontrei esse caminho maravilhoso, foram palavras suas, você não sabe o que faz de tanta alegria aí. Então o que você tem que fazer agora? Deixar o Espírito de Deus lhe dirigir na palavra. Existe fase na vida, é igual criança, tem fase que fica meio gordinho, depois ele espicha, depois engorda, depois espicha. Então chegou a fora agora de você parar e engordar um pouquinho de revelação de Deus. Eu estou precisando de aprender aquilo que Deus está falando, e eu quero aprender para poder ser uma bênção. E você então vai praticando, e quando você olhar essas dívidas, essa vida toda assim, já acabou, começa a profetizar coisa boa na sua vida, agora Deus vai me dar vitória, eu vou ser uma bênção em nome de Jesus. Esse tipo que eu gostaria de ter uma igreja, vamos dizer assim, de sei lá, de 200 lugares, 500 lugares, 2.000 lugares, 10.000 lugares, mas só de pessoa que está com essa bolsa assim, para eu começar num dia especial, só ensinando a palavra de Deus, e depois vendo as pessoas mudarem. Uma vez aqui em São Paulo eu tive uma experiência muito grande, um tornou-se até pregador, eram 4, cada um mais derrotado que o outro, mas um vingou. Esse que vingou era o pior dele, ele era tão magro que chegava a ser dobrado assim, ó. Mas coitadinho de fome, ele acordava 3 da manhã para fazer café para vender depois nos escritórios, fazia pôr nas garrafas térmicas, vida apertada mesmo, dia para quanto é lado. E Deus foi mudando. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que faz maravilhas. Você está no caminho certo, mas fechar a boquinha ajuda um pouco, você já está falando besteira aí, quer dizer, não, agora eu sou de Jesus, eu quero saber o que Jesus me disse. Aí você aprende, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a confissão de um dia, de uma semana, de um mês. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outro dia você aprende, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está me fortalecendo e eu posso tudo. Outro dia você aprende, nenhum mal te sucederá, para que não chegar a tempo, nenhum mal vai me suceder. Esse é o trabalho de restauração, que Deus vai mudando na sua vida, e até que você pega a vontade completa de Deus, você já começa a dizer, obrigado Senhor, já começou a acontecer, já paguei as dívidas, não vou comprar casa a prazo, vou comprar casa à vista, já estou na faculdade, oh glória a Deus. E depois também, se ainda não está casada, né, Deus tem que dar um maridinho, porque é tão bom casar, não tem coisa melhor. Pessoal, solteiros e solteiras, aprendam, porque Deus quer felicidade completa, e tudo que Deus fez é bom, e é preciso passar por experiência. Não queime etapa nenhuma da vida. Não, eu ainda estou muito pouco. Você está com quanto? Já estou com 51, né? Mas qualquer dia eu me... Para com de besteira, pessoal, vamos lutar logo, que o negócio está passando por você, daqui a pouquinho o filme já estragou e não vai passar mais para ninguém, e Deus quer dar vitória completa. E por falar em vitória completa, vamos agora a nossa TV, vamos momento nossa TV, por favor. Eu tenho só um filho, né, mas ele gostava muito de assistir desenho, mas não era um desenho legal, né. Só tem porcaria, não tem nada que presta. Aí fui na sede, quando chegou na sede eu peguei o papel, assinei a nossa TV e falei que eu queria minha TV para o meu salão e para minha casa. Agora é ótimo, porque agora até ele, né, que não ia na igreja, né, não era convertido, ele está assistindo a nossa TV, eu chego em casa, ele assiste. No começo ele brigava, né, falava um monte, mas graças a Deus, hoje ele chega, assiste. Eu chego em casa, ele está assistindo, ele está feliz, está outra pessoa. Deus está fazendo a obra muito grande na vida nossa, da minha casa e da minha família. Aquela casa que não tem a nossa TV está perdendo muitas coisas, porque quando a gente assiste a nossa TV é uma diferença muito grande. As pessoas que chegam na nossa casa têm prazer de sentar, ouvir e sair de lá e falar assim, nossa, essa nossa TV é muito boa, aí eu fico feliz por isso. Eu acho que nós vamos ter que juntar aí uma grana, e Deus vai ter que dar para nós, a gente colocar num bairro em tudo quanto é casa. 3 meses de graça, você assiste a nossa TV, depois você diz, nós vamos mudar por completo. Quem não tem a nossa TV, meu irmão, está perdendo muito, apesar que a prestação é a mais baixa, tem gente cobrando 5, 6 vezes mais caro, e com aqueles programas bem nojentinhos, bem já poluído mesmo, bem podrinho, e a pessoa está comendo aquela coisa ali, imoralidade, violência, coisas que não prestam. Aqui só tem coisa boa, 28 são os melhores canais
pentecostais do mundo e 8 são evangélicos. Aproveite hoje, seu filho precisa, sua filha precisa, está dando confusão marido e mulher. Não fique esperando, não. Eu vou colocar e Deus vai me dar a condição de eu pagar essa mensalidade. Eu lhe garanto, no início pode até haver um pouquinho assim, porque as trevas com a luz, elas ficam irritadas, mas em pouco tempo está todo mundo assistindo. E você quer o quê? O seu filho no mau caminho, a sua filha no mau caminho, você ou o seu marido, ou o senhor ou a sua esposa no mau caminho, ou quer toda a família servindo a Deus, sendo uma benção? O casamento é para durar para sempre, é para ser feliz para sempre. E, meu irmão, o inferno tem investido contra a família. Pega hoje, preenche aqui destaque, já vamos telefonar amanhã, marcando o dia da instalação, amanhã ou depois da manhã, e dando todas as informações. E você de qualquer lugar, liga para o Rio ou São Paulo e se inscreva. Agora, vamos também mandar isso lá na sua casa. Em São Paulo o telefone é 21265888. 21265888. Quem está longe, 0 prestadora 11. No Rio, 3265-5000. 0 prestadora 21. 3265-5000. E o site é nossatv.tv.br. Eu furei com a dona Eliana, eu não falei o telefone do shopping. E a pessoa fica triste. É 0 prestadora 21 2141 5100. E o site é S de shopping, spovo.com.br. Deixa eu orar para quem está em casa agora. Pai, hoje o Senhor nos iluminou bastante, nos fortaleceu. E Deus, hoje é um dia de grandes decisões. Pois agora, Pai, a minha fé está unida à fé de todo esse povo que está orando. E eu acredito que o Senhor vai dar a vitória completa. Pai, eu estou agora entrando em Tua presença para desfazer toda obra do inimigo na vida dessa pessoa. E eu digo agora, demônio, pega tudo que é seu. Pega e vai embora. Eu estou mandando agora. Saia e não volte mais, em nome de Jesus. Amém. Minhas canções na voz de Fernandes Lima.